Olá pessoal, tudo bem? Eu vou fazer esse último vídeo do nosso estágio, né? Lutas no ensino médio. A gente vai vou fazer um resumo e falar um pouquinho sobre é, a importância das lutas em, em sala de aula, o que a gente aprendeu durante esses vídeos aí. Bom, espero que vocês gostem. É, Vão lá, curte, compartilha, comenta. É, Foi muito legal fazer esses vídeos com vocês, referente sobre as lutas. Aprendi muita coisa, espero que vocês também tenham aprendido. E muito obrigado por ter visto meus vídeos. E vamos lá que nós vamos ter bastante informações e bastante coisa referente às lutas. Obrigada. Vamos falar sobre as lutas. Se é um direito conhecer, e na escola um tipo de mediação específica da cultura acontece. Não é diferente com as lutas. Reconstruindo essa manifestação da cultura corporal e do movimento de forma crítica, autônoma e reflexiva. Nesse contexto, as lutas corporais são formas de conforto mediano por regra que contém o ataque e a defesa, como elementos simultâneos durante o combate, em que os praticantes visam derrotar simultaneamente por meio de ações como derrubar, projetar, imobilizar, golpear, desequilibrar, manipular e etc. Como muitas das práticas corporais sistematizadas, as lutas têm origem utilitária, vinculando-se em diferentes registros. As necessidades de sobrevivência, o preparo militar, a defesa pessoal, a busca pelo divertimento, assim como as questões tradicionais, simbólicas, religiosas e filosóficas. Nesse sentido, foram outras necessidades humanas que possibilitaram a sistematização das lutas com técnicas específicas e codificadas em modalidades de combate, como conhecemos atualmente. Ensino das lutas no ensino médio. O campo da educação brasileira tem discutido de modo intenso nas últimas décadas os processos de seleção, organização, socialização e avaliação de aprendizagem dos conhecimentos escolares, sendo esses alguns dos elementos debatidos tradicionalmente na área de didática. E segundo o Líbano, 1990, quando pensamos na educação escolar em uma perspectiva crítica e transformadora, necessitamos articular de modo coeso e lógico os objetivos, os conteúdos e os métodos de ensino. No que diz respeito aos objetivos, eles podem ser tanto ligados às políticas e diretrizes educacionais. Aos objetivos da escola expressos no projeto político-pedagógico, o PPP, e no currículo e os objetivos do professor no ensino de um determinado conteúdo. No caso do trato com as lutas, quando pensamos os seus objetivos no ensino médio, defendemos no início a socialização e a reflexão e a experiência de uma expressão de cultura humana, codificada em forma de movimento. Ademais, pretendemos com lutas oportunizar para que o aluno tenha acesso a aspectos técnicos, históricos e sociais desse fenômeno. Referente à nossa experiência com o ensino das lutas no ensino médio, temos acumulado
nos últimos 2 anos um arsenal de conteúdo e métodos apresentados que a gente pode ver nesses próximos vídeos referente à educação física no ensino médio. Durante esse processo dos nossos vídeos, esperamos que o presente trabalho de divulgar e ampliar as possibilidades desses vídeos, os conteúdos orientar o ensino das lutas nas séries finais de educação. Então, não se deve, no entanto, interpretado como uma prescrição ou manual. A prática educativa é sempre algo que dialoga com espaço e tempo e que se manifesta. Tal fatos nos colocam na posição de entusiastas por novos trabalhos e práticas inovadoras da educação básica, e não como sujeitos que possuem a pretensão ou alguma capacidade para dizer como professores devem trabalhar, e muito menos como as práticas das escolarização precisam ocorrer no cotidiano das instituições educativas. Observar algumas coisas, porque quando nós pensamos em luta, o que vem na sua mente? O que você já estipulou como conceito na sua vida quando você se deparou em algum momento que o professor na escola foi abordar esse tema? Como que você absorveu isso daí? Qual é o seu olhar acerca das lutas? Então nós vamos construir um conceito, vou trazer alguns conceitos para vocês, para que a gente possa juntos, gradativamente, estar construindo isso daí. Vamos lá? Os conceitos. Conceitos de luta: combate de 2 atletas corpo a corpo, sem armas. Ação de combater com armas ou sem elas. Esforço feito por 2 pessoas ou 2 povos para vencer um ao outro. Entrar em luta com alguém, lutas políticas, religiosas. Ação de 2 forças, físicas, intelectuais, morais, etc., que agem em sentido contrário. A luta do dever contra a paixão. Luta pela vida, fato biológico observado por Darwin, que consiste na luta direta entre espécies e, sobretudo, a luta pelo espaço, pela adaptação ao meio e pela sobrevivência. Presta atenção aqui comigo. Então, se você for procurar, o conceito de luta, você vai encontrar esse conceito que aí é dividido em vários âmbitos, várias perspectivas. Mas agora nós vamos ver agora as origens das lutas, para a gente começar a entender um pouco mais. Vamos para esse slide. Desde os primórdios até hoje, o homem utiliza-se da manifestação corporal, lutas para diferentes objetivos e situações, seja para a autodefesa ou mesmo para condicionar-se fisicamente. As lutas sempre estiveram presentes na natureza através dos animais e do ser humano. Sobrevivência. Preste atenção nisso. Imagina como era naquela época, por isso que eu amo a disciplina de História, e isso é uma proposta para depois os professores nas escolas estarem trabalhando uma atividade interdisciplinar com História e Educação Física, para compreender como que era antigamente. Como que as pessoas, porque hoje quando você quer o seu alimento, hoje quando você vai em busca do seu alimento, você vai no supermercado, ou seu pai vai lá fazer essa compra para você, e aí você tem um acesso a isso. E antes, será que era assim? Será que hoje nós temos que nos defender de várias situações, como que era antes, como que aquele povo antigamente vivia e como que eles tinham acesso aos alimentos, a tudo que eles precisavam? Então isso é interessante a gente pensar. Então essa questão da luta, ela já vem desde sempre. E nessa perspectiva de sobrevivência, ela sempre estava atrelada. Mas nós vamos compreender um pouco mais, vamos estar avançando aqui no próximo slide. E o início das formas organizadas de combate. Na Índia e na China, surgiram os primeiros indícios de formas organizadas de combate. Muitas histórias cercam as lutas e as suas modalidades, estilos e sistemas. A origem e os fatos foram distorcidos ao longo dos tempos, pois os antigos mestres não repassavam os seus conhecimentos facilmente. Além disso, não existiam muitos registros documentados, e quando existiam, ficavam nas mãos de poucos, ou foram destruídos ao longo dos tempos. As tradições eram passadas de forma oral, de mestre para o discípulo ou de pai para o filho. Olha que coisa interessante para a gente estar analisando isso daí. Então essas artes marciais, essa origem das lutas, que veio na Índia e na China, eles não eram passados e multiplicados, capilarizados essa informação de uma forma assim muito contundente.
ela era de uma forma restrita entre o mestre e o discípulo, entre o pai e o aluno. Então, essa perspectiva de hoje nós estarmos compartilhando vários trabalhos acerca disso, antigamente não tinha. Era algo muito específico, algo que dava um valor muito grande para aquela pessoa que tinha aquela técnica, que tinha aquele conhecimento. E ele perpassava para aquelas pessoas que estavam mais próximas. E isso foi se multiplicando. Vamos ver agora o próximo slide. E quais são os valores preconizados nas lutas? Vamos analisar alguns valores encontrados nas lutas. O primeiro deles é a honra, princípio que leva alguém a ter uma conduta proba, virtuosa, corajosa. O segundo é o respeito, consideração, deferência, reverência. E o terceiro, autodisciplina, capacidade de controlar um comportamento com o objetivo de atingir um resultado. Preste atenção nisso, são vários valores que nós podemos atribuir a essa questão da luta e das lutas dentro da educação física e os esportes, das artes marciais. São muitos. Mas eu trouxe para vocês esses três para nós estarmos observando a importância deste conteúdo para as nossas vidas. Quando você observa a questão da honra, do respeito, da autodisciplina, quando você olha para a sua vida, para o contexto da sua escola, como você observa isso nos dias atuais? Né? Nós estamos vendo uma postura de honra dentro da sua casa, você consegue observar isso daí, dentro da escola que você está inserida, o respeito aos professores, né? Esses princípios e valores, a questão da autodisciplina, capacidade de controlar o comportamento. Nós temos observado isso? Nós temos observado isso na sua sala, você consegue observar e ver esses princípios dentro da sala? Eu vejo que nós precisamos cada vez mais conhecer e como que é importante aplicar esses conteúdos, esses valores em nossa vida. Vou dar uma dica para você muito importante. Honra, nós damos a quem tem por direito. Igual o seu pai, ele é digno da sua honra. Agora, respeito, nós dizemos quem nós somos. Olha que coisa interessante. Porque quando você chega no ambiente, quando você está em algum lugar e talvez você observe um comportamento desrespeitoso de alguma pessoa, ela está dizendo ali, teoricamente, quem ela é, na prática quem ela é. Então a questão do respeito é muito importante. E esses valores, eles são assim princípios importantíssimos para a nossa conduta, para o nosso desenvolvimento moral e para que a gente possa pertencer a uma sociedade justa. Então isso eu achei interessante compartilhar com você para que você possa analisar. Vamos para o próximo slide. Aprendemos nas lutas a lidar com as derrotas. Olha que frase interessante que Augusto Cury ele traz nesse livro, né, onde que são pais brilhantes, professores fascinantes. Ele diz o seguinte: bons pais preparam os filhos para os aplausos, pais brilhantes preparam os filhos para os fracassos. Dá uma olhadinha aqui para cá. Olha que coisa linda, que profundidade. Então, quando a gente, né, e eu já fui, né, adolescente, né, não vou revelar a minha idade hoje para vocês não, outro dia eu revelo, mas eu já tive aí meus 13, 14 anos e eu vivi algumas experiências, né, acerca das lutas. Mas quando a gente ganha, né, quando nós conseguimos obter a vitória, tanto na luta como no esporte, nós gostamos muito desse momento. Esse momento representa muita coisa para nós. Mas será que nós estamos preparados para as derrotas? E a luta, ela trabalha esse valor conosco. Porque nem sempre nós vamos ter êxito em todos os combates ou todos os momentos que nós tivemos na luta e também na vida. Vão ter momentos que nós vamos tropeçar, podemos falhar em alguma coisa, mas nós temos que ter esse entendimento, ressignificar, aprender com aquilo e conseguir levantar, continuar tentando melhorar. Olha que coisa importante que a luta traz para nós. E muitas pessoas, inclusive a minha filha estava comigo hoje, e ela conversou acerca, pai, poxa, que legal essa aula aí, mas a gente tem que falar isso com a Alice. A Alice é 6 anos de idade, a minha filha, né, menorzinha, e ela tem uma dificuldade muito grande de perder. Então a gente tem que trabalhar isso com ela, e isso é muito importante. Será que nós sabemos lidar quando perdemos? Será que nós estamos sendo preparados e conseguindo refletir quanto a isso? Pense comigo isso daí, tá? Vamos voltar para o mesmo slide. A luta nos ensina a lidarmos com as derrotas e tirarmos lições dela. As quedas são necessárias para nos encorajar do chão e seguir em frente. Preste atenção comigo aqui.
Quando nós tivemos aí a oportunidade de ver as Olimpíadas, 2016, 2012, né? Vamos agora, no próximo ano, né, em virtude da pandemia, até a Olimpíada de 2021. Então a gente já pôde vivenciar e ver algumas lutas dessas. E a gente percebe a decepção daquelas pessoas que perdem. Mas aí quando você observa ela levantando depois, conseguindo cumprimentar o adversário, o oponente que está ali naquele momento, e depois trabalhar para daqui a 4 anos novamente ter uma nova oportunidade. Você imagina para essa pessoa que passou numa Olimpíada de 2012, né, não conseguiu ter um êxito, e aí teve que trabalhar para 2016 novamente voltar às Olimpíadas. Então começa a analisar isso daí, como que é importante a gente se levantar, erguer a cabeça e continuarmos seguindo em frente. Vamos continuar avançando aqui, hein? Agora é um outro ponto que a gente vai trabalhar. Agressões verbais, desrespeitos, insultos e provocações. Isto é a essência, o caráter das lutas? Presta atenção comigo. Será que é isso? Será que a luta a gente faz essa analogia e vamos pensar a ser como agressões, falta de respeito? Será que depois de você observar tudo isso que nós conversamos sobre valores, essas informações que eu trouxe para você, será que é isso na realidade que a luta quer nos ensinar? Que essas modalidades riquíssimas, é isso que eles estão preconizando, é isso que eles estão ensinando? Volta para o slide comigo. Quando observamos essas imagens, o que podemos refletir? Você já presenciou alguma situação assim? Presta atenção comigo aqui. Será que você já vivenciou, já viu alguma situação como essa? Você já viu algumas pessoas indo para essas agressões, para as vias de fato? Você já se deparou com algum momento como esse? E isso representa a luta? Isso representa todos os valores que as lutas dentro da educação física querem mostrar, querem nos ensinar? É uma reflexão interessante, que às vezes você pode até fazer uma produção de texto, e depois os professores podem estar trabalhando esse tema com vocês aí na sala de aula, para que vocês possam fazer uma reflexão acerca disso. Vamos aqui para o próximo slide. Aprender sobre lutas pode contribuir com nossas vidas ou é um estímulo à violência? Entre outras causas da manifestação do comportamento agressivo estão as características culturais de nossa sociedade e seus problemas e o crescimento desordenado das cidades. Vamos refletir um pouco sobre isso. Então, olha para mim aqui. Quando você observa na sociedade hoje, qual a reflexão que você tem acerca da questão do respeito, acerca da questão da honra, da autodisciplina, desses valores preconizados na luta? Como você observa a sociedade? Se você fosse agora responder essa pergunta, e aí você pode fazer esse exercício aí na sua casa, como que você analisaria a sociedade hoje acerca desses princípios? Dentro do contexto, do ambiente que você está inserido, dentro da escola que você pertence, dentro do município que você está vendo essa aula, como que está esse nível desses valores? E será que a luta, será que trabalhar esses princípios e valores que esses esportes, que essas lutas, elas trazem para nós, seria importante para a nossa vida? Agregaria algum valor? Para você refletir um pouco mais sobre isso. Vamos para o próximo slide. Essa frase é muito interessante. E se você botar ela no Google, você vai achar a matéria sobre isso daí. A briga desumaniza, a luta não. Brasil perde jovens para a violência em patamar de países como Haiti, aponta Atlas da Violência. Olha para cá. Isso daqui é um dado, é um indicador que eu estou trazendo de 2019, e aí você pode depois acessar, tem essa referência no final da aula, e você pode depois pesquisar um pouco mais sobre isso, entender o que está sendo colocado aqui. Porque quando você analisa a violência no âmbito geral, ela começa por um desrespeito, há uma raiz de tudo isso. Então, por isso que eu reforço aqui mais uma vez, para que quando tivermos a oportunidade, estarmos nas aulas presenciais, cada vez mais os professores, a gente possa estar assim, esmiuçando e entendendo, porque muitas vezes nós não temos acesso a essas técnicas, ou às vezes não conhecemos tanto isso daí, mas tem uma riqueza muito grande no âmbito da luta. Eu, para me estar produzindo essa aula, eu aprendi muitas coisas. Então é muito importante a gente trazer essas reflexões no ambiente educativo também, para que possamos chegar, debatermos isso em sala de aula, aprendermos mais sobre isso, na importância
da luta. Você é professor que tem uma expertise maior com o judô, com o jiu-jitsu, né, e aplica esses valores dentro da escola e trabalha isso daí. Você é professor que também não tem tanto, mas também trabalha. Você é aluno aí que participa de uma escolinha, de um projeto, e tem várias situações que você tem aprendido, que também pode compartilhar isso daí com os seus colegas de sala e debater. Então, quanto mais a gente conversar, trazer esses conceitos, isso é importante. E essa aula vai gerar junto conosco esse conhecimento, para que a gente possa depois espalharmos isso daí. Mas eu quero que você se atente para isso, porque quando observamos o índice de violência de onde nós estamos inseridos, isso tem sempre um início disso daí. Então nós precisamos cada vez mais adentrarmos para esses valores da luta, para que possa ajudar, e você que está vendo essa aula, você aluno, vai estar contribuindo também com a sociedade, quando você observa esses valores e entende que isso é importante. Agora nós vamos conhecer, meus queridos, algumas modalidades de luta. Nós não vamos adentrar para questões técnicas, mas nós vamos dar um apanhado e aí depois os professores, em outra oportunidade, nós poderemos trabalhar um pouco mais. Mas nós vamos trazer um conceito, alguns princípios e valores para continuarmos entendendo e compreendendo a dimensão dessas lutas e dos benefícios que elas podem trazer para a nossa vida. Vamos para o próximo slide. Judô é uma arte marcial praticada como esporte, criada por Jigoro Kano em 1882, que tem por objetivo desenvolver técnicas de defesa pessoal, fortalecer o corpo, o físico e a mente, de forma integrada. Foi considerado esporte oficial no Japão no final do século XIX. Então agora nós vamos observar no próximo slide, eu quero que você fique atento a isso, porque eu vou trazer algumas analogias para que você possa refletir junto comigo acerca desses valores e dos princípios que o judô pode nos ensinar. Vamos ver? Os princípios que inspiraram Jigoro Kano, quando da idealização do judô, foram os três seguintes. Princípio da máxima eficiência, princípio da prosperidade e benefícios mútuos, ou seja, a prática do judô deve levar o praticante a agir sempre em prol do bem-estar de todas as pessoas envolvidas em suas ações, evitando, assim, atitudes egoístas e egocêntricas, e o ceder para vencer. Observa comigo, quando eu estava mergulhando um pouco mais nessa aula, para estar compartilhando com você agora, esse princípio do ceder para vencer me chamou muita atenção. Porque quando nós observamos, ceder é algo que é muito complicado e difícil a gente ver muitas vezes hoje na sociedade. As pessoas querem ter, as pessoas querem obter, as pessoas querem ganhar, mas só que o princípio do judô é você ceder, o que você fazer menos força em determinado momento, para depois você aplicar pela força do adversário o peso e o corpo dele para conseguir fazer o movimento correto para obter a vitória. Olha que coisa interessante. E muitas vezes, quando nós observamos, nós queremos sempre ir para o ataque, vencer, utilizar de força, mas só que o judô trabalha essa leveza, trabalha esse âmbito que nós precisamos em alguns momentos da nossa vida ceder. E a gente entende que muitas vezes ceder também pode ser um caminho proveitoso, um caminho que pode nos ajudar em várias situações no dia a dia. Isso é só para a gente fazer uma analogia e tentarmos sempre analisar com uma amplitude maior o que esses valores que esse esporte pode trazer para conosco. Vamos para um outro agora? O jiu-jitsu. O jiu-jitsu é uma arte marcial de raiz japonesa que se utiliza essencialmente de golpes de alavancas, torções e pressões. Objetivo principal para levar um oponente ao chão e dominá-lo. Carlos Gracie e Hélio Gracie são considerados os pais do jiu-jitsu no Brasil e responsáveis pelo desenvolvimento do estilo de arte marcial brasileira, conhecido hoje como jiu-jitsu brasileiro. Então preste atenção nisso. Se você tiver acesso e poder adentrar um pouco mais nessa história, conhecer a história linda que traz, de Hameda, quando ele saiu do Japão, perpassou, veio para o Brasil e começou a colocar esses princípios do jiu-jitsu, e a esta família de Carlos Gracie e Hélio Gracie começou a multiplicar isso daí nos seus filhos, nos netos, em toda a família, e foi levantada uma geração, né, do jiu-jitsu no Brasil. Muito interessante essa história, são várias histórias assim que você pode depois pesquisar, e eu quero te estimular, se você tem acesso a isso,
para que você possa pesquisar, conhecer um pouco mais sobre isso, conhecer um pouco mais da história, desses valores, por trás de cada luta. Isso é importante que eu vou falar com você agora. Por trás de cada luta tem uma história. Por trás de cada momento que foi construído, tem uma história por trás disso. Então é interessante você estar pesquisando, buscando informações, para que você possa gerar cada vez mais conhecimento. Vamos para o próximo slide. Eu trouxe aí agora para você alguns valores do jiu-jitsu que você possa estar observando, né, de uma forma mais prática, daquilo que é interessante quando você vai começar algumas regras de tatame. Isso pode mudar, às vezes, de uma concepção, de uma academia para outra, mas eu trouxe esse conceito e eu quero que você observe esse ponto 3 aí. Peça permissão ao sensei antes de entrar ou sair do tatame. Olha o ponto 17, mantenha sempre o tatame limpo. Ponto 16, não se vanglorie por finalizar o adversário. Ponto 6, não converse durante a aula. Observa aqui comigo. Depois você vê um pouco mais aí esses valores, esses princípios, mas como isso é importante, né, nós analisarmos, quando nós adentramos no ambiente, né, quando eu chego no ambiente, eu estou pedindo licença para entrar, eu estou respeitando aquela pessoa que já está naquele ambiente. Quando você chega no local ou quando você tem uma vitória sobre aquele seu adversário, em um momento, será que você tem se vangloriado quanto a isso ou você tem tido um respeito para com o seu adversário? Olha que coisas incríveis que nós aprendemos com o jiu-jitsu, com esses valores, coisas tão importantes para a nossa vida. Então é isso que eu quero que você reflita quanto a isso, que você possa cada vez mais entender esses valores, que você possa ver os benefícios que tem dentro, fora os benefícios estéticos, fora os benefícios para a nossa saúde. São vários valores que esse esporte traz para conosco. Vamos para o próximo aí. Os 3 pilares do jiu-jitsu, muito interessante isso. A defesa, evitar que o seu adversário chegue numa posição de supremacia. Saber controlar, aprender a controlar o seu adversário e impedir que ele progrida na luta. E por último, atacar. Defesas em dia, controle do adversário perfeito, é hora de progredir e buscar o ataque. Jiu-jitsu é muito mais do que finalização, então busque sempre estar com o jogo aprimorado para conseguir chegar até eles e obter o êxito ao aplicá-la. Olha para cá, que coisa interessante. Quando nós vemos uma batalha ou uma luta, ou às vezes você vê uma cena de filme, aquele filme antigos, de gladiadores, aquelas outras situações, quando você observa uma luta, quando você vê esse cenário, muitas vezes as pessoas têm o ímpeto de atacar, o ímpeto de já chegar e já ir para a força física, mas o jiu-jitsu traz esses pilares, a questão do defesa, a questão de controlar aquele momento, de saber lidar com aquela situação e no momento certo atacar. Olha que coisa importante. Vamos para o próximo, estamos terminando já a aula, hein? No momento certo, teremos a oportunidade de conhecermos melhor e vivenciar os benefícios das lutas. Precisamos ver os desafios, as lutas, como oportunidade de tornarmos pessoas melhores. Observe para cá. Estamos terminando a nossa aula e eu quero trazer esse nível de consciência que você possa estar refletindo junto comigo. O que você aprendeu de tudo isso? O que você analisou? O que você conseguiu tirar de lição? Quais as conexões que você fez com o seu cotidiano, com a sua escola, no seu dia a dia? Isso é muito importante. Você precisa analisar todo esse cenário. Tanto a questão da luta, a questão dos valores, a sociedade, como você observa hoje, e pegar todo esse aparato de informações e construir o seu conhecimento. E você trabalhar isso daí, você conseguir ter essa clareza acerca de tudo que você ouviu e de tudo que você aprendeu nessa aula. E eu termino com essa frase, eu vou repeti-la de novo.